Evangelho segundo Marcos, capítulo 6. Se você ouvir o áudio que eu coloquei da época da pandemia, desse capítulo, você vai ver que esse é um texto que é muito caro para mim. Toda a Bíblia é inspirada e útil, mas alguns textos falam mais particularmente a nossa experiência pessoal, e esse texto de Marcos 6 é um texto muito precioso na minha vida com Deus, na minha caminhada com o Senhor. Marcos 6, a partir do verso 30, diz assim a palavra de Deus: Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Só até aí por enquanto. Oremos. Pai amado e bendito, como é bom estar em Tua presença, como cantamos, como oramos aqui, como é maravilhoso desfrutar da Tua doce presença, e temos a certeza de que o Senhor nos ouve, que o Senhor está neste lugar, Deus, que o Senhor ouve o clamor do Teu povo, mesmo sendo poucos, o Senhor ouve a nossa oração, Deus, pois o Senhor é maravilhoso, e o Senhor inclina o Teu ouvido para nós. Te agradeço por essa manhã, pela Tua igreja reunida, pela vida de cada irmão. Abençoa aqueles que estão viajando, que estão trabalhando nesse dia, que sejam guardados, protegidos por Ti também, e fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Temos uma irmã nos visitando, Gisele, Deus abençoe. Já é a terceira vez que você está conosco, que Deus abençoe. Cláudia, João, Cíntia, Shirley também, dê as boas-vindas aí a Gisele. Deus te abençoe e fale a seu coração nessa manhã. Bom tê-la conosco, minha irmã. Mais alguém nos visita? Acho que não, né? Só a Zezé, que é visitante, mas Zezé já é uma amiga querida. Gabi também, bom vê-la, Gabi, novamente. Que Deus te abençoe. Muito feliz em vê-la aqui conosco. Irmãos, esse texto, como eu dizia, é um texto muito caro para mim. Há ensinamentos muito preciosos da relação de Jesus com seus discípulos nesse trecho do Evangelho segundo Marcos, capítulo 6. E eu quero chamar a atenção para alguns pontos, alguns trechos desse Evangelho, dessa parte que estamos lendo, e como Jesus trata aqueles que são seus, o cuidado, o amor de Deus para aqueles que são seus discípulos. Cantamos agora na oferta uma música que parece que o André não sabia que eu ia pregar sobre esse texto, mas parece que foi feita sob encomenda para o que vamos ouvir nessa manhã. Confiarei em Ti, Senhor, e é isso que devemos fazer em todo o tempo. Veremos aqui que Jesus tem uma palavra para os seus discípulos em meio às muitas demandas do ministério. Eles estavam trabalhando muito, o ministério de Jesus aqui estava indo, como dizia um disco antigo do grupo Vencedores por Cristo, de vento em popa, e Jesus aqui tem uma palavra, uma direção a eles que nós vamos ver. Depois algo acontece aqui, Jesus cura muitas pessoas, Jesus ensina muitas coisas. Há a primeira multiplicação de pães e peixes na sequência, que veremos aqui também. Depois Jesus anda sobre o mar. Então eu queria que a gente voltasse os nossos olhos para esses episódios que estão nesse pequeno trecho de Marcos, capítulo 6, e pensássemos sobre como o Senhor cuida de nós, como o Senhor lida com aqueles que são chamados pelo seu nome. Às vezes, irmãos, na caminhada, a gente, pelas dificuldades, pelas lutas e pela dinâmica da vida, a gente tende muito a achar que tudo está em nossas mãos, que se a gente pegar e fizer e resolver, a gente vai conseguir todas as coisas, e por vezes a gente esquece que o Senhor cuida de nós, o Senhor zela por nós, o Senhor está interessado em nossas vidas. Deus não é um Deus que está somente no alto e santo lugar, como diz Isaías capítulo 57, que habita no alto e sublime trono. Ele habita no alto e sublime trono, mas também junto ao quebrantado de espírito, diz o profeta Isaías no capítulo 57. O Senhor é um Deus de longe, mas também é um Deus de perto. É um Deus que tem todo o poder, conhece. Já parou para pensar nisso? Deus conhece todas as coisas. O Senhor Jesus diz que não cai um fio de cabelo
de nossa cabeça sem que Ele o saiba. Ele conhece todas as coisas. Ele ouve a oração que fazemos aqui na nossa igreja do Anil, Ele ouve a oração que está sendo feita agora na igreja da freguesia, no retiro, lá em Guapimirim, dos jovens da freguesia. Ele ouve a oração de irmãos no Japão, nos Estados Unidos, no Canadá, nas ilhas mais longínquas e nas cidades urbanas mais populosas. O Senhor continua ouvindo, pois Ele é um Deus que tem todo o poder, irmão. Toda a majestade, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, diz o salmista no Salmo 96. Mas mesmo sendo tão glorioso, mesmo sendo um Deus tão poderoso, ele trata particularmente com cada um dos seus filhos e discípulos. E esse texto nos mostra isso. Primeiro episódio, eu quero voltar nossos olhos e ver como Jesus trata conosco seus discípulos. Está no texto que lemos, versículo 30. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Vá comigo em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Apenas os versículos 1 e 2. Atos 1. Glória a Deus, as crianças estão animadas. Atos 1, versículos 1 e 2. Hoje, como está no nosso boletim, nós não temos a aula da revistinha programada, que não teria aula à noite. Então, você vai ver lá no calendário, que está no boletim. Acompanhe também vocês, pais, para você saber a leitura que está sendo ministrada. Algumas revistas vão acabar no início de março. A gente já está orando e buscando próximos materiais que vamos ministrar às nossas crianças. Atos 1, versículos 1 e 2 diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou o quê? A fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Então, Jesus que escolheu os apóstolos e enviou o Espírito Santo, e ele foi elevado às alturas e mandou mandamentos para nós. Mas aqui, Lucas, escrevendo no livro de Atos, ele destaca que ele ia relatar o que Jesus tinha feito e realizado, feito e ensinado. E voltando lá para Marcos 6,30, os apóstolos voltam à presença de Jesus e relatam tudo o que tinham feito e ensinado. E aqui eu aprendo algo importante. O ministério de Jesus era um ministério de feitos e de ensino. Normalmente, nós tendemos a concentrar em um dos dois aspectos. Nós, como cristãos e como igreja, normalmente focamos mais no aspecto doutrinal, de ensino de Jesus, e de fato Jesus ensinava muitas coisas, Jesus pregava por meio de parábolas, Jesus explicou as suas parábolas aos seus discípulos, Jesus tinha a pregação do reino dos céus em seus lábios, mas Jesus também operava sinais e maravilhas. E normalmente a gente tende a um desequilíbrio, ou a gente foca muito nos milagres e sinais e maravilhas que Jesus operava, ou então no seu ensino, mas Jesus fazia as duas coisas. Então aqui os discípulos voltam dizendo, assim como Jesus fazia e ensinava, o que eles estavam fazendo e ensinando em nome de Jesus. O que Jesus vai falar para eles? O que Jesus vai relatar para eles? Isso é muito importante para a gente entender algo da dinâmica do reino de Deus nessa manhã. Olha o que ele diz, versículo 31. E ele, Jesus, lhes disse: venham repousar um pouco à parte no lugar deserto. Leia comigo em voz alta essa resposta de Jesus, somente a resposta. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte no lugar deserto. Jesus, ele não viu os seus discípulos trabalhando e animados, fazendo e ensinando em nome dele, falou e tascou mais trabalho, mas ele se preocupou em eles terem um tempo de repouso. E vemos isso nas Escrituras, lá desde os 10 mandamentos, há um mandamento de guardar o dia do Senhor. Nós precisamos ter um tempo de descanso, irmãos. Isso é importante. Eu falei algum tempo atrás, pregando aqui sobre Esaú e Jacó, que Jacó vendeu a sua primogenitura no momento em que ele estava exausto e cansado. Ele foi caçar, fez um monte de coisa, chegou cansado. Vai comigo lá em Gênesis 25. Esaú vende o seu direito de primogenitura. Deus já havia profetizado à mãe dos gêmeos que o mais novo prevaleceria sobre o mais velho serviria ao mais novo, o mais velho é Esaú. Mas aqui a gente vê a perfeita conciliação de soberania divina. Deus já tinha falado isso quando eles ainda estavam no ventre de sua mãe, e responsabilidade humana, pois Esaú é responsável
pelo seu pecado de ter desprezado a sua primogenitura. Gênesis 25, versículo 27. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era um homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Já um problema familiar aqui de preferência entre os filhos. Cuidado com isso, você que tem mais de um filho. E ele lhe disse, por favor, me deixe... versículo 29. Jacó tinha feito um ensopado. Quando Esaú, exausto, observe isso, Esaú estava o quê? Exausto, cansado. Veio do campo e lhe disse, por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha. Olha que coisa. Essa coisa vermelha aí, porque estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Edom significa algo semelhante à palavra vermelha no hebraico. Jacó respondeu, primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse, primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Cuidado com o cansaço, cuidado com a exaustão. Às vezes, quando estamos cansados, nos permitimos coisas que, se nós estivéssemos alertas e descansados, não permitiríamos. Às vezes, assistir algo na internet ou na televisão que você sabe que não convém, com um cunho pornográfico, imoral, ou coisa que você sabe que você, como cristão, não deveria aceitar. Você está, estou cansado mesmo, só vou assistir um pouquinho. Cuidado com o que entra pelos seus olhos. Talvez uma brincadeira que, quando a gente está muito cansado, a gente se permite e que você reconhece que não deveria fazer. Talvez uma palavra mal colocada, talvez um estresse. Estamos falando sobre Tiago. Tiago fala muito da provação e fala muito da língua, porque quando estamos sendo provados, é o momento mais difícil de guardarmos os nossos lábios. Cuidado com a sua vida, com a sua santidade, com a sua vida sexual, guarde. E cuidado especialmente com o cansaço. E há um inimigo poderoso contra nós, que não é só um inimigo, pode também ser um amigo. É igual o cartão de crédito. Tem pessoas que entendem que o cartão de crédito é um inimigo. Eu creio que se você dominá-lo, se ele for seu servo e não seu mestre, ele pode ser um amigo. Porque às vezes você quer comprar um eletrodoméstico, por exemplo, você não tem R$2.000 na mão para pagar de uma vez, mas você parcela e consegue adquirir um aparelho que vai ser bênção para sua casa, para sua família, e não precisa juntar por um ano para conseguir comprar. Você já faz uso e vai pagando devagarinho. Mas se o cartão de crédito não for um servo, mas for um mestre, ele vai te colocar em apuros. De igual forma, o celular, as redes sociais, se for algo que você usa dominando aquilo ali, pode não te trazer dano, pode até ser um benefício na sua vida espiritual, você ouvir pregações, ouvir louvores, acompanhar notícias de bons comentaristas de política, de economia, ver filmes, ver coisas legais, mas se as redes sociais te dominarem, você pode se encontrar perdido. E aí você pode se encontrar mais cansado. E o pastor John Piper disse algo muito sábio, que no último dia as redes sociais serão uma prova clara contra os crentes dos nossos dias, que a falta de oração e leitura da Bíblia não era por falta de tempo. Porque nós temos tempo para acessar tanto o celular, ver tanta coisa que não presta, aí você faz uma leitura bíblica leve como essa, que não é pesada, e você não tem tempo de ler a Bíblia. Não temos tempo de orar, mas temos tempo de ficar rodando aquele negócio do Instagram que foi concebido, né? Ouvimos isso na palestra no passado, por uma pessoa da área de TI, especialista. O engenheiro que concebeu aquele negócio de ficar rodando, ele fez dessa forma para te prender a atenção, e você não, aquele negócio não acaba muito. É o feed de notícias, né? Do Facebook, do Instagram, você vai passando, aí entra a próxima notícia, você fica curioso e vai, e daqui a pouco você, vou ficar só 5 minutos no celular, daqui a pouco você vê meia hora, vou ficar só 15 minutos, daqui a pouco você está 2 horas passando um negócio que não te acrescenta em nada, e deixando de ter tempo de oração, tempo com a sua família, tempo de leitura da palavra. Cuidado com isso. E para piorar, essas coisas ainda nos cansam, irmãos. Às vezes você acaba de ficar nas redes sociais, você está cansado. Então, cuidado com a exaustão, porque muitas pessoas hoje estão cansadas e, às vezes, trabalham menos do que pessoas trabalhavam no passado. Muitos trabalham de casa, não tem mais aquele desgaste de ficar encarando um ônibus cheio, e as pessoas estão tão cansadas, porque a mente cansa também, irmão. Você fica vendo muita coisa, tanta informação, então cuidado com o que entra pelos seus olhos. Os discípulos aqui estavam cansados, eles não tinham nem tempo para comer,
visto serem muitos os que iam e vinham, muitas pessoas indo atrás de Jesus, muitas pessoas buscando o Senhor, e os discípulos estavam trabalhando muito, e o que Jesus fala para eles? Venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Será que não estamos precisando também de um tempo de repouso, irmãos? Isso faz parte da dinâmica do ser humano. Cuidado com o que você coloca antes de dormir. Tem pessoas que botam televisão no quarto. Não estou falando que isso é um pecado, eu nunca usei. E sempre eu e minha esposa não gostamos de ter. Só temos uma televisão na sala que usamos até pouco, bem pouco. Mas tem gente que não vou dizer que isso é pecado. Mas cuidado de ficar assistindo televisão até o seu último suspiro de sono, até você estar morto de cansado e caído. E às vezes fica aquela luz, aquele som. Procure se aquietar. Nessa palestra que tivemos ano passado, salvo engano, o palestrante também falava de algumas dicas simples. Você usar, por exemplo, luzes amarelas, abajures, aí passou um horário, principalmente para quem tem crianças pequenas e agitadas como os meus, liga uma luz mais leve, uma luz indireta, começa a baixar a temperatura da casa, assim, para a coisa ficar mais quieta. Agora, se seu filho ficar até 10, 11 horas da noite, né, vendo vídeo no celular, provavelmente ele vai demorar para dormir e vai ficar com sono agitado. E nós também. Então, cuidado, porque a tecnologia tem deixado muita gente exausta. Muita gente igual a Esaú, cansada. Não foi para o campo, ficou na tela do celular e está cansado, exausto. E isso é um risco, porque o cansaço muitas vezes afrouxa as nossas travas morais, a gente permite coisas que, se a gente tivesse mais descansado, a gente não permitiria. Jesus sabe disso. E o que ele falou para os seus discípulos? Venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Descanso não é pecado, irmãos. Pecado é preguiça. Se o teu problema foi esse, vai ter com a formiga, como diz Provérbios capítulo 6. A preguiça é um pecado. Você procrastinar, deixar de fazer, deixar para o dia de amanhã, isso não é bom. Mas o descanso todos nós precisamos, irmãos. Nós precisamos descansar. E Jesus, sabendo disso, falou para os seus discípulos o quê? Descansem, repousem num lugar deserto à parte. Então, primeira coisa, Jesus nos ensina que nós precisamos descansar. E nós somos uma geração muito agitada. Precisamos estar sempre fazendo alguma coisa. Por isso que muita gente tem dificuldade de ler a Bíblia. Que a Bíblia é um livro, e eu recomendo que você leia a Bíblia no livro físico. Evite ler no celular, não é pecado também. Mas porque o celular vai vir uma notificação, vai vir alguma coisa que pode te distrair. No livro físico não tem notificação, então você vai estar focado naquilo ali. As quantas pessoas hoje têm dificuldade de parar 10 minutos com um livro porque não tem esse hábito, a mente já começa a devagar, todos nós lutamos com isso. Então procure se aquietar, se acalme, leia a Bíblia, de preferência no papel, para evitar as distrações. Conversava ontem com o pastor Gabriel, ele está fazendo um mestrado lá nos Estados Unidos, e ele passou uns 10 dias lá e veio para o Brasil cheio de tarefas. Ele mostrava no celular do aplicativo dele os livros que ele tem que ler. Acho que ele tem que ler uns 7 livros esse semestre, tudo em inglês, irmão. Os americanos são muito disciplinados, né? Eu lembro quando eu fiz um seminário lá, o Martin Butzer, o pessoal começou a reclamar, tem muita leitura, a gente tem que ler muito. Tinha um período que a gente tinha que ler, acho que 2.500 páginas, num período, em 6 meses. E aí é muita leitura, irmão. E eu fazia uma planilha no Excel, falei, Gabriel, você está fazendo planilha? Eu estou fazendo. Falei, eu fazia uma planilha no Excel, cada leitura que eu tinha que fazer cada dia, porque se não se organizar, você perde a sua leitura. E aí, quando a gente estava lá no seminário, eu falei, os americanos são muito disciplinados, eles leem muito, né? E quando eu estava no meu seminário aqui no Martin Butzer, no Brasil, que é um seminário alemão, o pessoal começou a questionar a diretoria do seminário, gente, tem muita leitura, 2.500 páginas, é muita coisa por mês. Aí a diretora, a esposa do pastor Franklin Ferreira, a Marilene, falou, gente, quando a gente trouxe o Martin Butzer da Alemanha para o Brasil, a gente já diminuiu a leitura, que a gente sabe que o povo brasileiro não tem o mesmo ritmo de leitura e disciplina que o povo alemão. Então já está menos. Se você for fazer o Martin Butzer na Alemanha, você vai ter que ler muito mais. Então nós somos um povo indisciplinado. Nós somos um povo que não tem o hábito de ler. E a Bíblia é um livro, irmãos. Se Deus nos deu um livro, Ele queria nos dar um livro. Ele podia nos dar um alto-falante, podia nos dar um celular para ficar a palavra sendo falada o tempo todo. Ele nos deu um livro, então é para a gente ler. E você vai ter que lutar contra a sua carne, contra as suas fraquezas, contra a sua cultura, que não é uma cultura dedicada à leitura, e contra as distrações. Então, foque e leia a Bíblia. Porque se você não tiver foco e disciplina, você não vai fazer, e isso vai ser prejuízo para a sua vida. E cuidado com as muitas distrações que tentam nos deixar cansados. Jesus, sabendo disso, falou, repousa num lugar tranquilo, repousa um pouco à parte num lugar deserto. Jesus frequentemente subia ao monte, não é que o monte tem mais poder, o monte não tem mais poder. Se a gente orar aqui, orar no banheiro da igreja, orar na sala da nossa casa, o Senhor ouve da mesma maneira.
mas nós precisamos nos isolar, nós precisamos ficar à parte e buscar a presença de Deus, irmãos. E nesse ponto eu acho que o monte é interessante, que você está ali num lugar à parte, focado em buscar a glória, a presença de Deus. Então, a primeira coisa, descanse. Jesus nos ensina isso. Versículo 32. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes dele. E aí, o que vai acontecer? Jesus falou, vamos descansar, precisamos ter um tempo de descanso. E vimos como isso é importante. Só que a multidão não tinha WhatsApp, né, para ficar passando, mas eles viam lá, ó, o barquinho está indo para lá, vamos embora. Saíram correndo todo mundo. E agora, Jesus está chegando de férias, né? Jesus está tirando as suas férias com os seus discípulos para encostar o barquinho lá e ter um tempo de descanso, pois todos precisamos disso. E chega lá, está a multidão esperando Jesus. Fugiu da multidão de um lado, quando chega do outro está a multidão. Como Jesus vai agir? Verso 34. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e fez o quê? Compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Isso aqui possivelmente é uma citação de 1 Reis 22, quando o povo estava disperso no meio de uma batalha por causa da péssima liderança do rei Acabe, um rei ímpio, um rei mau, um rei que com a sua esposa Jezabel trouxe muitos males para o povo de Israel. E ele lá, em 1 Reis, fala que o povo estava disperso como ovelhas sem pastor, e Jesus, com seus discípulos, indo para um lugar de descanso, chega lá e encontra o povo assim. O que Jesus faz? Jesus tem compaixão. Então, descanse, tenha seu tempo de descanso, tenha seu tempo com a família, mas saiba que por vezes vão surgir situações para quebrar o seu planejamento, e aí a misericórdia deve prevalecer. Deus quer que às vezes nas tuas férias você pregue para o porteiro do hotel onde você está hospedado. Deus quer que quando você estiver na piscina do hotel, que você foi lá tirar aquele tempo bom, você fale do amor de Jesus. Tem horas que a gente vai quebrar o nosso descanso por compaixão, pois Jesus assim o fez, irmãos. Prega para o Uber, prega para o taxista, prega para o colega que sentou do seu lado no ônibus de viagem, porque a gente deve descansar, mas devemos estar sensíveis. Eu espero, estou já pensando nas próximas séries de mensagens, eu penso em falar sobre o Espírito Santo, sobre a importância de estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo. Então, às vezes você vai estar naquela hora que você sentou para descansar, conseguir descansar, e toca o telefone daquela pessoa que você sabe que vai ficar no mínimo 45 minutos, se ela tiver vontade de conversar pouco. Aí você, meu Deus, mas o Espírito te move a ter compaixão, você fala, essa pessoa precisa ouvir uma palavra da parte do Senhor. Amém, Senhor, eis-me aqui, atende o telefone, alô, minha amada, oh, meu querido, que bom falar contigo. Isso não é mentira nem falsidade, mas é que você é bom porque você é crente, você sabe que Deus mandou aquela pessoa falar contigo naquele momento. Mas Jesus se compadeceu, irmãos. E o que Jesus fez? Jesus saiu curando todo mundo? Ele fez isso em muitas ocasiões, mas olha o que diz o final do versículo 34. E começou a ensinar-lhe muitas coisas. Meus irmãos, as pessoas não precisam somente que seus problemas sejam resolvidos. Temos orado por uma criança que está internada há mais de 20 dias, os pais até declaram, confessam que estão cansados, né? O Pedrinho, passando por uma situação muito grave, está se recuperando. Isso cansa, devemos orar por cura, devemos orar por muitas situações, mas nós precisamos pregar o Evangelho. Por isso que eu sei que eu tenho uma imagem de um pastor chato, e acho que vou continuar tendo, e vou morrer como chato. Acho que até no meu enterro, se não pregarem a Bíblia, eu vou pedir um anjo do céu, manda falar de Jesus. No meu enterro eu vou estar muito bem, né? Se você estiver lá, pede para cantar a Face Adorada. Tá? Quem vai no meu enterro aí? Uma galera. Quem não levantou a mão, eu vou no seu. Combinado. Zezé levantou a mão, então lembra lá o Angelito, fala, canta a Face Adorada, que o pastor está lá felizão com a greia amada, e vocês estão aqui chorando, seus mané, deixa o cara lá. Então, e quem não levantou a mão, eu vou no seu, e eu vejo um louvor bem bonito para cantar no seu sepultamento. Eu tenho que morrer velho? Ih, vamos lá, hein, Cleoninho, vai viver muitos anos ainda. Mas, irmãos, a gente tem que ensinar o Evangelho. Eu não ligo de ficar com essa pecha de chato, mas assim, a gente tem que ler a Bíblia, tem que orar. Eu tenho cobrado os irmãos de fazerem o curso do Pentecostal Reformado. A gente precisa, irmãos, porque Jesus ensinava muitas coisas. O povo da Bíblia, há 20, 30 anos atrás, conhecia a Bíblia. O povo da Bíblia hoje conhece muito pouco a Bíblia.
Tanto é que nem é mais chamado de povo da Bíblia. A gente precisa conhecer a Bíblia. A palavra, ela lava nosso coração. Jesus falou que a palavra vos tem limpado. A gente precisa, irmãos, conhecer a palavra. A gente precisa conhecer boa doutrina. Não que todo mundo vai ser teólogo, mas você precisa saber os contornos da sua fé. Por quê? Se você conhece a nota verdadeira, na hora que tentarem te passar uma falsa, você vai falar, isso aqui está falso. Por quê? Porque eu conheço a nota verdadeira. Então a gente precisa, e Jesus estava nas suas férias com os seus discípulos, estava no seu dia de folga, ele se compadeceu da multidão e fez o quê? Ensinou-lhes muitas coisas. Saiba disso, teu colega de trabalho, o seu vizinho, o seu parente, o seu filho, não precisa só do poder de Deus, precisa também, muitas vezes, da ação poderosa de Deus, mas precisa conhecer o evangelho do reino de Deus, que é isso que traz salvação, irmãos. Então, pregue esse evangelho, fale de Jesus, fale do amor do Senhor. Então, o descanso e a misericórdia. Reserve tempo de repouso, reserve tempo de descanso, nós precisamos disso. Pessoas ativas como eu têm dificuldade com isso, mas a gente precisa se disciplinar, às vezes você precisa se isolar, parar para você ter um tempo de descanso. Mas saiba que por vezes vai vir alguma coisa para quebrar todo o seu planejamento. Seja sensível à voz do Espírito Santo, porque Jesus se compadeceu das multidões que estavam perdidas como ovelhas sem pastor. Esse pessoal que está no carnaval aí está assim, irmãos. Muitos querem somente se embriagar nos seus pecados, mas tem gente que está perdida. Eu lembro as minhas noitadas aí, na minha época do mundo, e às vezes as pessoas viam a gente tocando um instrumento, ou andando num lugar, pessoal bebendo. Eu nunca fui de beber nem de fumar, mas eu estava ali naquele ambiente perdido, e às vezes o coração angustiado, aflito e sem solução, como ovelhas sem pastor, e Deus vai levantar você, meu irmão, minha irmã, para ir lá falar do amor do Evangelho. Sai daqui e leia de novo aquele versículo que está ali bem na porta. Assim como tu me enviaste, diz Jesus ao Pai, eu também os enviei ao mundo. Jesus está nos enviando a esse mundo para pregar o Evangelho, para ensinar o que é de mais importante nessa vida, que Jesus Cristo é o Senhor, é o nosso Salvador, e a esperança nele, e um dia ele vai voltar. Versículo 35, como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram, este lugar é deserto, já é bastante tarde. Jesus ficou ensinando muitas coisas, por muito tempo. Mande estas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Já foram com um pacote pronto para Jesus. Jesus, está tarde, é deserto, manda o pessoal embora, porque João 7,53, né? Cada um foi para a sua casa, né? Igual o final do culto, às vezes, na igreja, o pessoal fala, vamos embora, pastor, já está na hora. Então, foram lá para Jesus, mas podem fazer isso, não tem problema nenhum, não, porque eu sei que eu gosto de conversar, e se deixar, eu fico aqui até... Deus nos deu uma bênção que foi o horário do estacionamento que fecha, né, diáconos? Amém? Né, Valquíria? O estacionamento fecha, então tem que ir embora. Mas falaram para Jesus isso, e olha o que Jesus respondeu no verso 37. Jesus, porém, lhes disse, nem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles lhe disseram, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhes disse, quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam, 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva. Qual era a cor da relva? Por que botaram esse detalhe aí? Sobre a relva o quê? Alguns estudiosos entendem que isso é uma evidência de que Pedro citou o evangelho a Marcos. Porque só quem esteve lá, irmão, vai lembrar que a relva era verde. Só quem esteve lá presencialmente pode lembrar desse detalhe. Não tinha foto, não tinha câmera, não tinha vídeo. Vai lembrar do detalhe que a relva era verde. Então, possivelmente, isso aqui foi mencionado pelo próprio Pedro. Onde eu estava? Cadê? Versículo 40. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 peixes, os 5 pães, perdão, e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. Os que comeram os pães eram 5.000? Ou seja, não conta mulheres e crianças. Alguns estudiosos, como você vai ver lá no áudiozinho, se você ouvir, chegam a estimar que tinham 20.000 pessoas aqui. Foram alimentados a partir de 5 pães e 2 peixes. O que aprendemos aqui, irmãos? Jesus envia, Jesus garante.
O diácono Marcos compartilhou um vídeo de um testemunho muito tocante no grupo de oração ontem, né, de um homem que possivelmente era um pastor, e o filho conta que ele, fechando a igreja, a esposa chegou e falou: não tem um grão de arroz em casa para a gente comer. E ele foi para casa, eu vou resumir aqui, mas você pode ver o vídeo, quem está no grupo de oração, se não, pede para os irmãos compartilharem. E ele chegou em casa, e ele todo domingo ele comia macarronada com frango, e ele chegou em casa e não tinha nada para comer, e aí o garotinho foi para o quarto, devia ter uns 9 anos, e a mãe ficou na sala, e o pai foi para a cozinha e começou a preparar tudo. Preparou os pratos, preparou os garfos, preparou tudo, e chamou: mulher, vem, vamos almoçar. E aí eles chegaram, e quando ele chegou diante da mesa, os pratos vazios. O pregador, que é o menino da história, ele chega a testemunhar: os pratos eram brancos. E branco é pior, que aí você vê que está totalmente vazio, né? Se tivesse um desenhozinho, alguma coisa, não dava para disfarçar, mas totalmente vazio. E ele falou: meu pai, todo domingo, a gente sentava à mesa, cantava um louvor e comia a nossa macarronada com frango. E fazemos isso até hoje. E aí meu pai falou assim: hoje não tem a comida, mas vai ter o louvor. Vamos adorar o Senhor. E ele começou a louvar a Deus, é emocionante. E ele louvando a Deus, toca a campainha, né? Conta a história. Eu creio que Deus faz essas coisas. E chega um homem ímpio e fala: eu estava no mercado, eu não sou evangélico, mas eu senti uma coisa muito forte dentro de mim, falando: compra uma comida e leva para aquele pastor daquela igrejinha amarela ali no canto. E ele chegou na porta e falou: olha, eu trouxe uns alimentos, um arroz, não sei o quê, e me desculpa, porque a única coisa pronta que tinha era macarronada com frango. Isso é fé, irmãos. Você orar e confiar que Deus vai prover antes de você ver. E Deus proveu, e ele testemunhava isso. Deus é um Deus que provê para o seu povo, irmãos. Deus nos envia, ele garante. Não garante que a gente vai ter, muitas vezes vai ser um macarrão com frango, glória a Deus, não vai ser o churrasco de picanha, mas ele garante que vai prover. E aqui estava o povo diante do Senhor, o povo diante de Jesus, e os discípulos preocupados, ansiosos: como é que vai ser, Senhor? E ele falou para ele: resolve aí. Mas como é que eu vou resolver? O que vocês têm? 5 pães e 2 peixinhos, agora deixa comigo. É isso que a gente tem que fazer. Você está servindo a Deus? Você está indo pregar o evangelho? Você está vivendo uma vida ímpia longe do Senhor? E cuidado, acerta teus caminhos. Mas você está buscando se consagrar a Deus, ver uma vida íntegra, uma vida que honra ao Senhor? Fale para o Senhor: Senhor, eu tenho isso aqui, 5 pães e 2 peixinhos, deixa com ele. E ele vai resolver. E uma multidão de mais de 5.000 homens, possivelmente mais de 15, 20 mil pessoas, se alimentou a partir disso, porque o nosso Deus é um Deus que tem poder para prover. Ele criou todas as coisas. O que é para ele alimentar 20 mil pessoas numa refeição? Deus tem poder, meu irmão, minha irmã. Você que ama Jesus, que segue a Ele, para prover cada uma de suas necessidades em glórias em Cristo Jesus. O problema é que às vezes a gente quer coisas que não são necessárias. O problema é que às vezes a gente pede a Deus coisas que não são o que nós necessitamos. Mas apresente seus 5 pães, seus 2 peixinhos. Jesus está aqui, isso é tudo que tem. E deixa o resto com ele. O pastor, o diácono não vão poder resolver seu problema, mas Deus pode. E ele pode todas as coisas. Então aprendemos aqui que o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, que falou que devia descansar depois daquele trabalho todo. Jesus, que teve compaixão da multidão que estava perdida como ovelhas sem pastor e ministrou, ensinou a eles. Ele proveu todo o necessário para que aquela multidão se alimentasse naquela ocasião. Na sequência, Jesus anda sobre o mar. Recentemente eu falei sobre esse texto, o diácono Valquir pregou também no texto paralelo lá de Mateus capítulo 14. Jesus faz o que depois disso tudo? Jesus manda eles entrarem de novo no barco e Jesus vai para o monte. Esse cântico que eu gosto fala isso, né? Que ele lá do monte está vendo a gente no meio da tempestade. E os discípulos obedeceram. Agora imagina isso. Você vê milagres acontecendo, aleijados andando, você vê pessoas sendo curadas, você vê toda a sorte de milagres, você vê, a partir de 5 pães e 2 peixinhos, uma multidão sendo alimentada. Aí Jesus manda: entra no barco, você obedece, entra no barco, e entre 3 e 6 horas da manhã, cai uma tempestade e você acha que tudo vai por água abaixo, literalmente. Imagina o coração daqueles homens. E assim é na caminhada com Deus, irmãos. Às vezes você pensa assim: meu Deus, mas eu já vi tantos milagres, Deus já operou tantas maravilhas na minha vida, e eu estou obedecendo ao que Jesus mandou fazer, e agora me sobreveio essa tempestade. E onde estava Jesus? Jesus estava no monte. Só que aí um versículo que assim marcou muito a minha vida, é um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia, é o versículo 48.
Leia com muita atenção. De madrugada, vendo, observe isso, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Meus irmãos, se somos discípulos de Jesus, não pense que as nossas dificuldades não estão diante dos seus olhos. Ele estava lá no monte, ele estava lá no alto do monte, e os discípulos estavam no mar, no meio da tempestade, que ele viu, e ele não só viu, mas ele foi até eles, andando sobre o mar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi até eles. E aí você conhece a história, ele falou, coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos. Olha o que diz o verso 52. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Às vezes nós precisamos das provações, das tempestades, para conhecer melhor o poder de Deus, e conhecer melhor quem Deus é. O que você prefere, o barco na tempestade com Jesus, ou a bonança longe dele? Eu prefiro o barco. Falo com temor, porque a tempestade às vezes vem forte, mas estando com Jesus em obediência a Ele, podemos descansar. O Senhor tem cuidado de nós, irmãos. O Senhor tem poder para fazer todas as coisas. Descanse nele. Faça as coisas para Deus. Vivemos uma geração muito acomodada. Muitas pessoas querem estar na igreja somente para serem servidos. Precisamos nos lançar, botar a mão no arado. Jesus diz lá em Lucas 10, ore ao Pai, ao dono da seara, que envie trabalhadores para a sua seara, lance-se para servir ao Senhor, tanto na igreja local quanto na sua vida, pregando o Evangelho. Mas não vá para o outro extremo, que muitos caem, do ativismo. Precisamos descansar, precisamos parar. Por isso que eu sou chato também de exigir, cobrar dos irmãos de estarem participando do culto. Você não pode, todos os cultos que acontecem, você está trabalhando em algum setor, você precisa parar para fazer o que você está fazendo agora. Ouvir a pregação da palavra de Deus. O único que pode trabalhar em todos os cultos aqui sou eu. Porque toda terça-feira eu vou lá e presto culto sendo servido pelos bispos. Mas você tem que parar, e se você pode estar em mais cultos, sirva mais. A gente precisa de muita gente nos ajudando na igreja, mas você precisa parar para cultuar o Senhor, que isso também é uma forma de descanso. Descanso não é só parar as atividades, mas é um descanso focado no Senhor. Jesus ordena, descanse. Mas mesmo no meio do descanso, ele tem compaixão da multidão e ele os ensina muitas coisas. E ele provê todo o necessário, ele multiplica os pães e os peixes. E no meio da tempestade, ele vai, ele vê a dificuldade. Jesus está vendo, irmão. Às vezes você está lá na sua cozinha, na sua casa, você fala, meu Deus, mas ninguém sabe o que eu estou passando. Talvez nenhuma pessoa saiba, mas o Senhor sabe. Talvez seu amigo não sabe, talvez seu marido não saiba, talvez seu filho não sabe, talvez o seu pastor não saiba, mas Jesus sabe. Ele vê a dificuldade, ele conhece, confia, irmão. Confia nele. Ele é quem tem poder de cessar a tempestade, ele é quem tem poder de multiplicar os pães e os peixes. E o que cabe a nós? Confiar e obedecer e ver maravilhas. E no final desse relato, versículo 53, já estou terminando, estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde atracaram. Saindo eles do barco, o povo logo reconheceu Jesus. E eles percorrendo toda aquela região, começaram a trazer em leitos os enfermos e os levavam para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, pedindo-lhes que os deixasse tocar ao menos na borda da sua roupa. E todos que tocavam nela ficavam curados. Vimos recentemente, na leitura anterior, que a mulher do fluxo de sangue, há 12 anos, padecia com aquela hemorragia. E quando alguém impuro, isso a tornava impura, segundo a lei lá de Levítico. Quando alguém impuro tocava numa pessoa, a pessoa tocada tornava-se impura. Mas quando aquela mulher tocou em Jesus, Jesus não se tornou impuro, ela foi curada. Quando um homem tocava num cadáver, ele se tornava impuro. Quando Jesus chegou diante daquela menina e falou, Talita cumi, aquela menina voltou à vida, porque Ele é o Senhor. Ele pode transformar as nossas vidas. Creia no Evangelho. Creia que Jesus Cristo morreu de fato naquela cruz, mas Ele venceu a morte. Ele acalma as nossas tempestades. Ele multiplica
as nossas provisões. Ele é poderoso para conduzir as nossas vidas. Vamos ficar de pé e vamos encerrar o culto.